E aí pessoal, tudo certo? Me diz uma coisa, você está começando a investir agora e tem dúvidas de como montar sua carteira de investimentos? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te ajudar nessa tarefa. Vamos lá? E aí pessoal, tudo certo? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Juan, eu sou empreendedor, investidor e agora também fundador desse canal. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você sobre carteira de investimentos. Isso mesmo, esse assunto que é muito interessante, principalmente traz muitas dúvidas para quem está começando a investir. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês desde o que é uma carteira de investimento até o que a gente tem que observar e quais cuidados a gente tem que ter para montar uma carteira que nos proporciona ao mesmo tempo segurança e uma possibilidade legal de rentabilidade futura. E aproveitando, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, já aproveite, já se inscreve no canal, deixa o like e o comentário aqui do que vocês estão achando. Isso vai me ajudar muito a produzir cada vez conteúdos melhores e com mais qualidade para vocês. Então vamos lá. Carteira de investimentos. Você sabe o que é? A maioria das pessoas, pessoal, quando está começando a investir, elas têm uma visão de que o investimento basta eu pegar o dinheiro que eu decidi direcionar para isso e aplicar em algum lugar que me dê uma rentabilidade. E a grosso modo é isso mesmo, tá? Mas na maioria das vezes, na verdade na imensa maioria das vezes, essa simples ação de pegar o dinheiro e aplicar em algum lugar não nos traz o retorno esperado, tá? E na verdade acaba às vezes nos colocando até em algumas furadas, né? Hoje em dia aqui no Brasil a gente tem muito ainda a mentalidade da poupança, até agora está diminuindo, né? De um tempo para cá a gente vê que a educação financeira, enfim, está evoluindo um pouco no Brasil e o pessoal está começando a mudar essa visão. Mas antigamente se tinha muito essa ideia de que pego o dinheiro, aplico na poupança e estou protegido. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. E é por isso que é muito importante a gente entrar nesse assunto de carteira de investimentos. O que é uma carteira de investimentos? Uma carteira, pessoal, de investimentos é um conjunto de ativos que eu escolho para direcionar o meu dinheiro, para aplicar meu dinheiro lá. Normalmente uma carteira de investimentos ela é composta por ativos de diversas áreas e setores e tipos diferentes. Numa carteira de investimentos, normalmente eu tenho ativos de renda fixa, ativos de renda variável, imóveis, FIIs, enfim, todo tipo de ativo que me traga algum retorno de capital investido. Alguns com mais risco e outros com menos risco. E montar essa carteira de investimentos de forma correta, equilibrada, e, acima de tudo, coerente com seus objetivos é fundamental para que você tenha tranquilidade e sucesso no médio e longo prazo. Tá, Juan, mas como que eu faço então para montar minha carteira de investimentos? Bom, vamos lá. Antes, eu vou considerar aqui nesse vídeo, pessoal, que vocês já tenham uma ideia do que são ações, do que são fundos de investimentos, que são fundos imobiliários, renda fixa e etc. Caso vocês não entendam bem ou queiram que eu explique um pouquinho mais sobre cada uma dessas classes de ativos, podem deixar um comentário aqui embaixo que eu com certeza vou fazer um vídeo para você sobre isso, tá bom? Mas continuando, como que eu vou montar minha carteira de investimentos, tá? Primeiro item que a gente tem que entender quando a gente vai realmente entrar nesse ponto é a diversificação, tá? Marque essa palavrinha, isso é importantíssimo e vai fazer toda a diferença para o sucesso de vocês, tá? Diversificação. O que é diversificação e para que ela serve? A diversificação é quando eu pego a minha carteira de ativos e divido o meu capital de investimento em tipos, classes de ativos e setores diferentes, enfim, eu tento ao máximo dividir o meu capital em diversos tipos de ativos para que isso me traga uma segurança no longo prazo. Como assim uma segurança? Por que isso traria? Quando eu acabo dividindo o meu capital em diversos tipos de ativos, eu acabo sofrendo menos com a volatilidade do mercado. Por quê? Hoje em dia a gente sabe que o mercado de ações brasileiro nesses últimos meses sofreu uma correção, né? Se eu tivesse todo o meu capital comprado somente no mercado de ações brasileiras, eu teria tido uma queda bem forte no meu patrimônio, né? E isso, por mais que a gente saiba que é normal, que essa volatilidade acontece nos mercados, não é uma coisa confortável. E ainda mais quando se trata de Brasil, né? Com toda essa instabilidade política que a gente está vendo hoje em dia, pode ser que daqui a alguns meses piore ou melhore e eu estar com todo o meu dinheiro aplicado num único tipo de ativo que está realmente exposto a essas interferências políticas, não é uma forma muito saudável de guardar meu dinheiro, né? Então, para evitar isso, o que a gente faz? A gente diversifica essa aplicação. Então, uma carteira de investimento saudável, ela vai ter investimentos em ações, investimentos em renda fixa, investimentos em fundos imobiliários, investimentos diretos em outros fundos de investimento, todo tipo de diversificação que realmente proteja o meu capital, tá? Então esse é um ponto que eu tenho que considerar muito na hora de montar minha carteira, principalmente para quem está iniciando. E quando eu falo em diversificação para iniciante, eu gosto de usar uma matriz, tá, de 3 itens que obrigatoriamente eu devo ter dentro da minha carteira, tá? Quais são esses 3 itens? Investimentos
em ações, investimentos em fundos imobiliários e investimentos em renda fixa. Tá? Quando a gente está começando, eu aconselho que a gente pegue a nossa carteira e divida igualmente dentro desses 3 setores. Tá? Coloque 33% do nosso capital em ações, 33% em fundos imobiliários e 34% em renda fixa. Desse jeito eu vou ter uma diversificação interessante em classes de ativos dentro da minha carteira de investimentos. E dentro dessas classes de ativos eu ainda diversifique mais. Por exemplo, eu tenho 33% do meu capital que eu apliquei em ações e esses 33% eu divido ele em 10 ações, 15 ações, por exemplo. Segundo, fundos imobiliários. Pego 33% do meu capital e divido em 10, 12 fundos imobiliários. E a mesma coisa na renda fixa. Pego 34% do meu capital e distribuo em 5, 6 fundos de renda fixa. Tá? Com isso, eu vou ter uma certeza, pelo menos a grosso modo, de que a minha carteira vai se comportar bem e não sofrer tanto com a volatilidade. Por quê? Num cenário, por exemplo, que nem o atual, que a gente teve nos meses anteriores um aumento da taxa de juros e consequentemente uma queda nos preços das ações e dos fundos imobiliários, eu teria uma valorização na minha carteira de renda fixa. E agora que a taxa de juros tende a começar a cair, deve ter atingido o seu ápice, eu vou ter uma valorização melhor na minha carteira de ações e fundos imobiliários e uma queda um pouco na rentabilidade da minha carteira de renda fixa. Mas tudo isso, se eu escolher os ativos certos, sempre andando para cima, tá? Então, por isso que é muito importante essa distribuição em classe de ativos. Antes que alguém já diga, pessoal, tá, eu sei que a variação agora do IPCA, da taxa Selic para cima para baixo, pode afetar também negativamente a renda fixa. Tudo bem, mas a gente tendo essa carteira dividida e montada, visando longo prazo e fazendo aportes constantes, eu vou sim estar um pouco alheio a essas variações, né? Porque eu fazendo aplicações constantes, eu vou aplicar tanto quando a renda fixa estiver um pouquinho mais cara, um pouquinho mais barata, a mesma coisa para as ações e fundos imobiliários. Tá? Isso, para quem está iniciando, é exatamente esse comportamento que deve ter. Tá, Rô, então eu entendi que para mim montar minha carteira inicialmente, na tua opinião, eu devo dividir ela em três classes de ativos: ações, fundos imobiliários e renda fixa. Mas eu ouço muito falar em dolarização de patrimônio, né? Eu não devo fazer isso? Deve sim, pessoal. Eu só acho assim, ó. Vou dar a minha opinião sincera a esse respeito. A dolarização é importante, é importantíssima, todos devem fazer sim, mas eu não sei realmente se para quem está começando a investir agora, se a pessoa vai ter a capacidade técnica de encontrar boas oportunidades no mercado aqui, quem dirá no mercado lá fora, tá? Então eu acho que a dolarização é importante, eu devo fazer, deve, mas talvez num primeiro momento, se você focar somente no mercado nacional e procurar principalmente entender e se acostumar com o comportamento de cada classe de ativos, vai fazer toda a diferença. Começa agora, daqui a talvez 6 meses, 1 ano, agora eu já estou mais seguro, talvez eu comece a dolarizar o meu patrimônio, tá? Aí eu acho que faz todo sentido. De início, é legal, mas eu realmente acho que para quem está começando fica um pouco complexo demais. Tá? Nós temos grandes investidores, até o maior investidor hoje, PF do mercado nacional, já disse que nunca investiu em empresas do exterior. Tá? Então a gente pode ter sim sucesso. Óbvio, faz todo sentido esse cuidado, faz todo sentido dolarizar, na minha opinião, por causa da nossa instabilidade política, um país emergente, a moeda frágil, mas é uma coisa um pouquinho mais complexa do que muitos vendem por aí, tá? Então vamos ir com calma, vamos focar primeiro em entender esse comportamento, passo de cada vez, entender as classes de ativos, ver como é que funciona, ver como é que vocês vão se sentir quando a carteira de ações de vocês lá desvalorizar 30%, 40%, quando os FIIs começarem a render um pouquinho menos. Então vamos entender como que vocês vão se comportar nesse ponto, entender como essas classes de ativos funcionam, para depois sim a gente ir expandindo o leque e aí sim partir para uma dolarização de capital, uma dolarização de patrimônio. Bom, Rô, então eu entendi, vou montar minha carteira, essas 3 classes de ativos, ações, FIIs e renda fixa. E agora, o que eu faço? Bom, montada essa carteira nesses 3 tipos, escolhidos bons ativos, eu aconselho que vocês sintam o mercado, tá? Como assim sentir o mercado? É muito diferente eu aqui dizendo para vocês, façam isso, façam aquilo, ou vocês mesmo vendo a análise, ou vendo na TV, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, do que quando a gente está botando nosso dinheiro de fato em jogo, tá? Algumas pessoas não vão se sentir confortáveis quando verem a sua carteira de ações caindo 20%, 30%. E outras vão se sentir confortáveis com isso, mas não vão gostar quando ver a sua carteira de renda fixa rendendo lá 4%, 5% ao ano, tá? Em períodos de taxas de juros menores. Então, a gente ter
essa ideia de como a gente vai se comportar de acordo com a movimentação do mercado é fundamental. Então, depois de montada essa carteira, pessoal, eu aconselho sim que vocês acompanhem e vejam como que vocês funcionam de acordo com a movimentação do mercado. Lembra, o mercado não vai fazer o que vocês querem. O mercado não faz o que a gente quer, o mercado tem vida própria. Então, é muito mais provável que a gente tenha que se adaptar a ele do que o contrário. Então, a gente tem que saber exatamente como que a gente vai se comportar nisso. E essa questão psicológica faz toda a diferença. Normalmente, quem consegue ser mais tranquilo, analisar o mercado com mais calma, não sofrer tanto com a volatilidade, costuma ter um desempenho melhor no longo prazo, tá? Bom, feito isso, montada a carteira, dividido, vocês deixaram o tempo correr e sentiram como que vocês se comportam quando o mercado oscila demais, agora sim vocês conseguem partir para a próxima etapa, que é o refinar essa carteira de investimento de vocês. E o que é esse refinamento, pessoal? Esse refinamento é, bom, eu sei como eu me comporto agora, pelo menos eu sei como que eu me sinto confortável com a movimentação do mercado, eu sei o quanto eu aceito de queda na minha carteira de ações, de fundos imobiliários, eu sei o quanto eu aceito de ganho na minha carteira de renda fixa ou mesmo de queda. O que eu vou fazer? Bom, então feito isso, a gente vai definir exatamente qual que é o objetivo de vocês com essa carteira de investimentos, tá? Porque eu posso dividir aqui que nós temos dois objetivos principais, talvez três, tá? Mas eu acho que os dois são os mais importantes, que é, eu quero focar a minha carteira em aumento de patrimônio ou eu quero focar a minha carteira em remuneração mensal, tá? Em renda. E um terceiro tipo que a gente nem usa muito, ou se é uma carteira mais voltada para proteção, tá? De patrimônio. Mas vamos usar esses dois primeiros. A minha carteira é para evolução e crescimento de patrimônio ou é uma carteira focada na geração de renda, tá? Eu saber isso, eu ter essa visão é fundamental para que a gente consiga projetar a distribuição da minha alocação na carteira e assim como escolher os melhores ativos. Por exemplo, vocês montaram essa carteira equilibrada, ficaram 6 meses, 1 ano com ela, sentiram variação no mercado, observação, eu sei que é pouco, 6 meses, 1 ano, o mercado é muito maior que isso, tá? Mas para a gente elucidar, eu acho que é um tempo interessante. Passou esses 6 meses, 1 ano, vocês sentiram, olharam ali, sabem um pouco melhor, já entendem mais como o mercado está se comportando e agora vão partir para os objetivos. Imagine que o objetivo de vocês seja aumento de patrimônio. O que vocês vão olhar? Eu, nesse caso, com aumento, se o meu objetivo principal fosse aumentar o patrimônio, eu ia trabalhar um pouquinho mais na minha carteira de ações, tentando talvez aumentar um pouco a alocação e diminuir a alocação dos outros dois setores. Por exemplo, eu quero uma carteira realmente só focada em crescimento de patrimônio. Então, em vez de eu ter 33% de ações, então, quem sabe eu aumento para 50%, para 60% de ações, uma carteira bem diversificada de ações, com teses de investimento que prevejam um crescimento forte nos próximos períodos, nos próximos meses ou anos, e 50% a 60% disso e renda fixa e fundos de investimento numa parcela menor. Obviamente que quando eu assumo que eu quero um crescimento maior de patrimônio, eu acabo sim me expondo mais ao risco, aí a gente entra naquela questão de risco-retorno que a gente viu no vídeo anterior. Vou deixar o vídeo no card aqui para vocês darem uma olhadinha. E vocês sabem que exigindo mais retorno, vocês automaticamente vão estar tomando mais risco, tá? Então tem que ter essa visão sempre. Da mesma forma, se o objetivo de vocês for uma carteira mais focada em renda, vocês vão diminuir essa alocação de ações, ou se não querem diminuir essa alocação de ações, vocês vão escolher ações que são mais pagadoras de dividendos e aumentar um pouquinho a participação de vocês em fundos imobiliários, que costumam pagar rendimento mensal, ou mesmo em renda fixa, que tem a cupom mensal, tá? Então vocês vão conseguir dividir e focar essa carteira de investimento na geração de renda e não no aumento de patrimônio. Mas por que uma coisa separa da outra? É bem simples de entender, tá? Quando uma empresa ela tem que distribuir o lucro, ela consequentemente perde poder de investimentos. Então uma empresa que está entregando para vocês parte ou grande parte do seu lucro no semestre, trimestre ou no mesmo mensal, ela vai ter uma capacidade menor de investimento. Então, consequentemente, ela vai expandir menos o seu patrimônio, em contrapartida, vocês vão estar recebendo a renda por isso. Já aquela empresa que não distribui renda, que fica com todo o lucro e reinveste nela mesmo, acaba sim tendo uma prospecção melhor de crescimento de patrimônio no longo prazo. Isso acontece tanto com as ações quanto com fundos imobiliários. Nós sabemos que nós temos ações, inclusive um índice na bolsa, de boas pagadoras de dividendos, que são ações que distribuem
grande parte do seu lucro e, consequentemente, elas têm um crescimento menor. Muitas delas porque já têm um market share bem considerável. Mesma coisa os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários hoje eles são obrigados a distribuir 95% de todos os seus rendimentos semestrais. Então sobra pouco ou nada, no caso dos fundos, para reinvestir. Então acaba que vocês vão receber renda, mas a ideia de retorno de patrimônio em cima disso ela é limitada. Bom, então a gente já aprendeu a montar a carteira, a diversificar ela, dividir em 3 classes de ativos inicialmente, ações, fundos imobiliários, renda fixa. Essas classes de ativos, dentro delas, também ser diversificadas em diversos ativos diferentes. Sentir o mercado, ver como a gente vai se comportar com a volatilidade. Depois disso, definir o nosso objetivo de carteira no longo prazo, se vai ser uma carteira mais voltada para crescimento de patrimônio ou para geração de renda. Baseado nisso, recalibrar as minhas alocações de acordo com o meu objetivo. E aí sim partir também para uma dolarização de patrimônio. Então entendemos esses conceitos. Parênteses, o que tu julga uma dolarização legal de patrimônio? Depende muito de cada caso, tá? Mas eu acho que para o cidadão médio, eu imagino que 50% a 50% sejam uma coisa legal, tá? Para a gente trabalhar. Mas lembrando, isso é mais para frente. Primeiro foque em montar uma carteira nacional, segura e principalmente compreender os sentimentos de vocês com o mercado, tá? Fechando parênteses e voltando. Feito isso, todos esses passos, o que eu faço agora? Bom, agora que vocês realmente já dominaram isso e, consequentemente, vão ter um pouquinho mais de conhecimento de mercado, eu acho que vale a pena a gente partir para algumas outros investimentos um pouquinho mais complexos, tá? E trazer uma probabilidade e rentabilidade maior para o nosso patrimônio. Eu gosto muito dessa parte, porque é realmente onde me traz a chance de eu ter um crescimento exponencial de patrimônio. Tá? Então, como que a gente faz isso? Hoje a gente tem alguns instrumentos financeiros que nos permitem uma probabilidade de retorno de investimento assimétrica, que a gente chama. Né? O que é isso? Que nos dá uma possibilidade de perca pequeno e uma possibilidade de ganho muito grande. Tá? Então, isso nos permite ter uma certa exposição ao aumento grande de patrimônio com uma segurança. Tá? Hoje em dia, se eu fosse elencar onde estão essas oportunidades, tá? Eu diria que existem 2 mercados, talvez 3, mas vamos falar de 2 especificamente. São 2 que têm essa característica bem presente, tá? Que é o mercado de criptomoedas e o mercado de opções. Tá? São 2 mercados que eu gosto muito, ambos a gente tem que ter um belo cuidado antes de entrar neles, mas que são mercados que com um investimento reduzido, um percentual reduzido da nossa carteira, a gente consegue ter exposição a uma probabilidade de crescimento muito grande. Tá? Então são coisas que eu recomendo que a gente, depois de um tempo, comece a olhar também. Opções, muito cuidado, é um assunto bem complexo, com certeza quem está começando vai perder muito antes de começar a ganhar. Então estudem muito, quem quiser realmente entrar nesse assunto, mas é uma coisa que vale a pena, tá? E o mercado de criptomoedas a mesma coisa. É um mercado que eu enxergo um valor futuro nele muito grande, ainda subestimado, ainda muito questionável, mas que eu acredito sim que num futuro de médio e longo prazo a gente tem uma capacidade de ganho de capital muito grande nele. Mas ambas as teses são teses especulativas. Então, o que a gente faz nesse caso? Nesses casos, pessoal, como são teses que, embora elas tenham uma capacidade muito grande de retorno, elas têm um risco embutido muito alto também, a gente faz isso alocando um percentual da nossa carteira bem pequeno para elas. Então, como assim? Vamos imaginar que vocês queiram uma carteira realmente focada em renda. Então, vocês vão escolher 60%, 70% dos ativos geradores de renda, vamos colocar aqui desses 60% em fundos imobiliários, vocês vão pegar mais 15% em ações, boas pagadoras de dividendos, mais 20% de renda fixa, e pelos meus cálculos a gente fechou 95% do capital, certo? Se eu estiver errado, me perdoe. Mas a gente pega esses outros 5% e vamos lá, vamos pegar 4% deles em criptomoedas e 1% deles em opções. Tá? O que vai acontecer? Se a minha tese estiver certa, tanto sobre os ativos com um potencial maior de ganho futuro, eu vou estar com uma alavancagem limpa através de opções, der certo, eu vou poder transformar esse 1% em 5, 6% do meu capital. Tá? Isso, óbvio, ao longo do tempo. E se eu tiver errado, eu vou perder 1% só do meu capital. A mesma coisa na tese de criptomoedas. Se eu tiver com 4% aplicado, só 4% do meu capital em criptomoedas, e se essa minha análise, essa minha tese de criptomoedas estiver certa, eu tiver acertado isso, esses 4% vão poder virar 40%, 50% do meu patrimônio.
e se eu tiver errado, elas vão virar zero, virar pó, e eu vou perder só 4% do patrimônio, tá? Então isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que nos permite ter uma carteira voltada para a renda, eu ainda consigo ter uma carteira com algum potencial de crescimento de patrimônio também. Tá, Rô, e a tua carteira, como que ela é formada? A minha carteira, pessoal, ela é bem equilibrada, mas eu tenho um pouco mais de percentual dela direcionado para geração de renda, tá? Geração de renda mensal. Por que isso? Eu já sou empresário, tenho algumas empresas, então eu já tenho grande parte do meu capital em risco, né? Investido em empresas que seriam o equivalente a ações. Então o capital que eu direciono para investimento, eu acabo direcionando sim mais para geração de renda. Hoje, pessoal, a divisão da minha carteira de investimentos é a seguinte: eu tenho 60% do meu patrimônio investido em fundos imobiliários, em bons fundos imobiliários. Eu tenho 16% dele investido em renda fixa, 10% dele investido em ações nacionais, 7% dele investido em ações americanas, 5% em criptomoedas, 1% em opções e 1% de caixa, tá? Por que essa divisão? Por que eu tenho tão pouco hoje em ações? Como eu falei, eu já tenho uma exposição muito grande ao risco nas minhas empresas, então eu acho que para minha forma de geração de capital é mais interessante que eu foque realmente na renda e deixe o meu crescimento de patrimônio a cargo das empresas que eu possuo e gerencio, né? A mesma coisa quando eu falo ali de ações americanas. Ah, Roma, tu tem só 7% do teu patrimônio dolarizado? Não. Esses 7% são o que eu tenho fora do país, investido direto na Bolsa Americana, em ações americanas, tá? Fora isso, eu tenho mais a minha exposição em criptomoeda, que também é um ativo dolarizado, e tirando isso, a minha fonte de renda hoje também é 90% dolarizada, tá? Então eu estou realmente bem exposto ao dólar. Então eu não sinto essa necessidade de ter hoje na minha carteira tanta exposição. Mesmo assim, se eu pegasse 7% das ações americanas mais os 5% de criptomoedas, já é 12%, mais a minha receita mensal que é em dólar já dá realmente um montante, no geral, bem legal, bem bom. Tá, mas e é sempre assim? Não, não é sempre assim. Na verdade, essa alocação eu acabo trabalhando com ela, normalmente cada 6 meses, 1 ano, eu reavalio o cenário e vejo como que eu devo me posicionar. Hoje, nesse caso, nesse final de ano, eu estou já pensando como que eu vou fazer a minha alocação para o cenário, para o ano que vem, ou para o que eu imagino que vai acontecer nos próximos meses, tá? Spoiler, eu diminuiria um pouquinho minha exposição a fundos imobiliários, eu aumentaria um pouquinho minha exposição em ações, principalmente ações mais focadas em educação, em construtoras, tentando ver um boom que deve acontecer no nosso mercado nos próximos meses. Não sei se vai ser permanente, eu acredito que não, porque deve ser um boom com capital estatal, isso não costuma terminar muito bem. Mas mesmo assim a gente deve sim ter uma onda legal para surfar agora nos próximos meses. Então eu diminuiria um pouquinho a alocação em fundos imobiliários e aumentaria um pouquinho em ações, tá? Isso não é recomendação, isso é o que eu imagino fazer para a minha carteira. Dessas ações eu tentaria procurar teses bem assimétricas, ações que estão com bom desconto no mercado. A gente tem muita coisa boa que está barata realmente, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas recomendo vocês darem uma estudada que com certeza vocês vão encontrar muitas oportunidades. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ser claro. Eu sei que é um assunto bem grande, eu tentei ser o mais sucinto possível e simplificar ao máximo para que realmente vocês possam dar os primeiros passos, tá bom? Muito obrigado, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.